O risco de mais um fim de ano caótico nesse fim de ano nos aeroportos brasileiros é tema da nossa conversa de hoje. Na véspera do Natal de 2010, 18% dos voos domésticos decolaram com atraso de mais de 30 minutos. E já detalhamos ações do governo federal para evitar mais confusão e transtorno nos grandes terminais. Agora vamos falar mais especificamente das companhias aéreas que também se preparam para o aumento da demanda. TAM e Gol, líderes da aviação doméstica, anunciam reforço no quadro de funcionários em terra e aeronaves e tripulantes, extras nos principais aeroportos. O pessoal fora da escala regular pode agilizar soluções para passageiros em caso, por exemplo, de interrupção de voos por mau tempo. As empresas aéreas participam das discussões do plano de contingência que devem ser anunciado em breve pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e pela Agência Nacional de Aviação Civil. Eu gostaria que a gente começasse esse bloco dando aí as principais recomendações para quem vai viajar de avião. Qual a sua dica? Olha, para evitar tanto transtorno. Se é que tem, né? Não, tem sim. Tem que observar as coisas básicas para quem voa, que é a primeira vez que vai estar voando, olhar as regras que as companhias deixam bem claras no seu site, chegar com 1 hora de antecedência, levar toda a sua documentação original, confirmar a sua passagem para ver se foi pago, se está tudo correto, ter calma na hora de fazer o check-in, procurar os funcionários das companhias assim que chegar, e é fundamental que chegue com mais de 1 hora de antecedência para esses tempos caóticos que nós temos, que aí ele fica mais tranquilo, não tem a correria de sempre. Essas são algumas dicas básicas. Agora, deixa eu fazer uma correção aqui. Esse plano de contingência, ele já foi anunciado, né? Esse que eu acabei de ler Todo aqui. ano nós temos esse plano de contingência. Todo final de ano é a mesma coisa, porque nós temos várias coisas acontecendo no final de ano. Mau tempo, que isso foge da esfera trabalhista, da esfera governamental, cancela-se voos por causa do mau tempo. Temos a época da nossa negociação salarial, que também é um problema, e temos a demissão, que eu não consigo acreditar que as companhias estão contratando, porque nós fazemos homologações de pessoas. Só de outubro para cá foram 300 demissões. Então, ao invés de contratar para o final de ano, igual todos os setores do comércio fazem, que são as mãos de obras temporárias, Sim. A aviação faz o contrário, ela demite. Aí o que acontece? Quando você tem atraso, normalmente as empresas elas trabalham com tempo de solo reduzido, de 30 minutos. Se você tem um atraso, o que acontece? Na próxima parada dessa aeronave, eles vão tentar tirar esse atraso. O que eles faziam com 30, eles vão tentar fazer com 20. Para poder ir tirando o atraso à medida do possível. E isso é perigoso porque você coloca pessoas para poder estar trabalhando mais rápido, você coloca, começando lá no check-in, onde a pessoa tem que conferir a documentação, você olhar rapidamente, talvez não seja a pessoa que está embarcando, isso é um risco para a segurança. É um risco, por exemplo, das bagagens. Eu tive recentemente uma bagagem extraviada, desapareceu. Exatamente, na correria, para poder tirar atraso da aeronave, para poder embarcar todo mundo com aquela fila gigantesca, talvez a pessoa etiquete errado a sua bagagem, vai para outro lugar, ou até mesmo na área de triagem, na correria, precisando tirar atraso da aeronave, na hora de alocar as bagagens nos seus carrinhos certos, talvez por um lapso ali da pessoa que está lá já fazendo hora extra, trabalhando para mais da conta, isso é possível de acontecer. Ainda bem que riscos como esse acontecem com bagagem. Como eu já disse, a aviação não pode ter erro, tudo tem que ser corretamente. Então, esse é um problema. Walter, em função de tudo que nós conversamos aqui, existe um risco real para quem for viajar de avião nesse período agora de caos nos aeroportos? O risco real em qual sentido? Risco real mesmo, risco de segurança, de voo. Olha, não acredito porque as pessoas que trabalham na aviação, elas são altamente qualificadas, elas têm treinamento para isso, eles trabalham com a máxima atenção. Tá certo que o sistema está a todo momento instigando a um erro, por todos esses problemas que já foram citados. O risco sempre existe, mas pelo que nós conhecemos de quem atende os passageiros, nós podemos falar que eles podem ficar tranquilos. Os voos que saem com segurança. O problema então é o desconforto, é a espera, é o atraso do voo, é o mau atendimento, é isso?
Os voos que não saem, que é o problema. Os voos que saem, eles saem com segurança. Tá mais tranquilo, né, Dino? Os voos que saem, a gente já fica mais aliviado. Pelo menos os isso, voos né? que saem com segurança. São pessoas que dão a vida pela aviação. É um setor apaixonante. Então, quem trabalha no aeroporto, trabalha porque gosta. Trabalha porque quer ver aquela coisa funcionar. Então, essa pessoa ela não vai fazer o serviço dela de qualquer forma. O problema é esse. São aviões que não conseguem levantar voo. Depois que ele está no ar, pode ficar tranquilo que você vai descer sossegado. Então, a orientação é o seguinte, paciência, né? Paciência. Eu sugeriria aí a quem vai viajar, inclusive para vocês também, para mim, ter só 3 coisinhas, não precisa mais do que isso não. Paciência e muita calma. Nossa. Mas agir, usar redes sociais, pressionar, porque tudo isso aí tem a ver com uma coisa muito importante, chamada informação. Quem tem mais informação vence sempre a disputa ou qualquer tipo de situação. No caso da Abragé, da Associação Brasileira de Jornalismo de Turismo, eu não estou aqui falando como João Carlos Amaral, eu estou aqui representando pelo menos em torno de 500 jornalistas no Brasil todo. Quer dizer, nós temos aí 24 entidades nos 27 estados, 26 estados, mais o Distrito Federal. No caso do turismo também, porque isso é uma alavanca muito grande. Nós podemos ter 60 milhões de pessoas esse ano, fechando mais ou menos por aí. Quer dizer, isso a França tem com um mês, quer dizer, com muito menos tempo do que a gente aqui. Como é que você avalia a questão de Minas Gerais? Nós estamos aqui em Minas Gerais. Como é que você avalia a questão toda desse crescimento também para Minas Gerais? Passando por Confins, que é o grandão, e pela Pampulha, que é o menorzinho, mas você disse que 28% foi o crescimento dos voos regionais. Minas é um estado, igual a França, são 853 municípios. Qual a sua avaliação? Seria preciso também melhorar a questão da Pampulha? Como é que você coloca, do ponto de vista de vocês, trabalhadores da área? Primeiro, são 123% o crescimento. 123%? 123% da aviação regional. 123%? Okay. A aviação comercial, normal, essa cresceu aí nos últimos 5 anos, 15%, está para fechar esse ano com 18% de crescimento. Quer dizer, o caos também está na Pampulha ou só lá em Confins? Olha, também na Pampulha. Por quê? É um caos de falta de voos, falta de utilizar a infraestrutura do aeroporto. E isso para mim é um caos. Você vê um aeroporto que tem capacidade de receber investimento, de receber pessoas, de receber aeronaves que não está sendo utilizado. Então nós temos uma saturação em um aeroporto e um outro aeroporto com momentos ociosos. Na Pampulha você vê movimento nos horários que é comercialmente viável para a empresa que opera lá, que é só a Trip e a Passaredo, são 2 empresas só. Poderia sim ser incentivado. A Azul não poderia também usar? Lá tem hoje esse tem uma EMB da Embraer, que é o menor. Mas tem uma portaria da ANAC que ela restringe até 70 passageiros. Acima de 70 passageiros não pode operar no aeroporto da Pampulha. Recentemente foi veiculado na imprensa, nos órgãos de imprensa, que a ANAC estava revendo essa portaria dela, liberando o aeroporto da Pampulha para aeronaves maiores. Isso. Mas com segurança? Sim, com segurança. Porque os moradores de lá, olha, você falar nisso lá, briga na certa. Nós temos, são 2 quesitos, né? Tem a questão da segurança e a questão do conforto. Para quem mora lá perto, o desconforto é muito grande. Não só por causa da aviação comercial, porque a aviação comercial, ela evoluiu muito. Hoje as aeronaves elas são silenciosas. Na época que tinha os problemas, eram com o 727 da VASP, que fazia um barulho tremendo. Então, para eles sempre foi muito desconfortável dormir daquele jeito. Só que nós temos que pensar uma coisa que acontece no Brasil inteiro. Primeiro, você instala o aeroporto. Depois, você cria a comunidade em volta. O aeroporto da Pampulha foi dessa forma, o aeroporto de Confins foi da mesma forma, está sendo investido. Daqui uns dias o aeroporto de Confins vai estar dentro de um meio urbano muito grande. É o que aconteceu com a Pampulha. E tem um problema, que na Pampulha trabalha-se muitos jatos. Então a questão de segurança, lá tem mais movimentação de aeronave do que Confins. Em questão de pouso e decolagem é mais do que Confins. Porque tem os aviões menores, eles são pelo menos uns 6 ou 7 hangares. Daquele lado de lá e do lado de cá. Quer dizer, hoje está tudo crescendo com a velocidade. Ali você tem uma quantidade de pouso e decolagem muito grande. E se você for falar em questão de segurança, segurança é a mesma. Você só está trabalhando com maiores números de vítimas, que se fosse o caso de acontecer uma tragédia de um avião pequeno para um avião de grande porte. Mas
tem aeronaves descendo e subindo a todo momento. E um dos desconfortos continua acontecendo, porque lá tem várias empresas que dão manutenção em jatos. Empresas de táxi aéreo, e elas dão manutenção e eles precisam fazer cheque de motor, precisam fazer os seus testes. E isso já foi acordado, já tem um período limite para poder estar fazendo esses testes aí, justamente prevendo aí o conforto da sociedade do entorno do aeroporto. Nós acreditamos que poderia sim ser utilizado o aeroporto da Pampulha de uma forma mais objetiva. Colocar mais voos regionais, colocar mais voos ponte aérea, que dá muito bem para poder fazer isso. O que não pode é as empresas quererem abandonar, nem pode nem tem jeito, abandonar o aeroporto de Confins e concentrar suas operações no aeroporto da Pampulha, como foi feito. Um dos medos que nós observamos que existe no setor é isso. Quando os voos vieram de Confins, primeiro veio a TAM, que, eu quero operar um voo lá. Ela começou a operar, depois veio a VASP, depois Transbrasil. Como vieram ficou todas. Comercialmente viável, veio todo mundo. Só que agora não tem como fazer isso. Então, eu acredito, com opinião particular minha, que este cenário deva mudar aí nos próximos anos, aí, com a liberação de aeronaves um pouco maiores, para poder estar suprindo essa demanda. Porque nós vamos fazer uma reforma no aeroporto que já vai ser uma reforma saturada. Para não ficar feio. É uma reforma para não ficar feio. E tem que arrumar um outro meio. O aeroporto da Pampulha é um outro meio, sim. Dá para você desafogar, dá para você utilizar com segurança. Afinal de contas, nós voamos muito tempo no aeroporto da Pampulha, com extrema segurança. Hoje já tem sistemas que não tinham na época. Você não brinca com segurança. Segurança você tem ou não tem. E o aeroporto da Pampulha hoje tem, sim. Dá para poder operar. Isso não sou eu que estou dizendo, vários técnicos aí da área de segurança de voo já opinaram a favor, não da forma que era. Olhando aí a capacidade das aeronaves, a configuração das aeronaves, dá para fazer essa operação com segurança no aeroporto da Pampulha, sim. A Infraero, ela informou no site dela que a reforma de Confins, né, vai ampliar a capacidade para 16,5 milhões de passageiros já em 2013. Você acredita que isso é possível? Porque nós já estamos em 2012, né? Olha, um problema que foi levantado no início do programa foi a questão do planejamento. E este planejamento necessariamente vai passar pela burocracia do setor público. Talvez tenha o dinheiro para ser investido, e tem, como você fez o levantamento, só que nós temos uma burocracia muito grande. Nós temos coisas que acontecem pelos nossos sistemas de segurança, pelo TCU, para não haver corrupção, para não haver fraude nos contratos, que muitas das vezes eles corrigem para não haver falhas, mas ele tem as suas falhas. Um exemplo que aconteceu até no aeroporto de Confins, quando fizeram a licitação para poder fazer a reforma de uma das esteiras, foi comentado isso para mim por uma pessoa que cuidou do processo, que foi questionado o valor de uma esteira, que o valor de uma esteira estava diferente da outra. Então paralisou o processo. Ela ficou lá parada mesmo, colocaram um tapão bonito, paralisou o processo. Só que no final tiveram que... Aí demora tempo para você explicar qual que é a diferença. Uma esteira era de um tamanho, isso é um exemplo bem grosseiro, era de um tamanho, a outra era 2 vezes o tamanho dela. Então tem que ser diferente o preço, não dá para ser o mesmo. Então os meios de controle que o nosso país tem, às vezes eles atrapalham o investimento. Só para reforçar isso que você está falando... Então, nós estamos quase caminhando para o encerramento do programa. Você faz essa última pergunta, tá. Vamos fazer uma pergunta rapidinho. Não, só para contextualizar o que ele está falando aqui, é o seguinte, que o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, numa entrevista que ele deu recentemente ao jornal 0 Hora de Porto Alegre, perguntaram para ele quais são as consequências, quais são as causas do caos aéreo no Brasil, e ele respondeu simplesmente: má administração dos recursos. Concorda? Sim. Sim. Eu vejo, por exemplo, lá no caso do aeroporto de Confins, um empenho grande da gestão da Infraero nas obras. A gente acompanha, passa lá e te vê mesmo, né? O pessoal trabalhando pesado. Quer dizer, na sua avaliação, o que o governo do Estado poderia fazer? Uma resposta rápida, não é? A pressão política, né? Porque só o poder pode regular o poder. É um princípio básico, fundamental também. Quer dizer, quando também a situação pega para todo mundo, em termos de pressão, alguma coisa é feita. E hoje nós temos uma coisa chamada
opinião pública, na verdade. Quer dizer, não só a televisão, mas também as redes sociais, que eu estou insistindo nesse ponto. Cada um tem aí o seu aparelhinho na mão, ou um smartphone, ou um iPad, para poder pressionar também. Você acha que já chegou no limite, agora toma-se uma decisão? Porque também tem na linguagem de aviação, o avião estolou, quer dizer, ele subiu, chega num ponto que ele não vai mais para o espaço. Já está no ponto agora, é tão grave que a solução vem, porque há uma vontade também na base de acertar, de fazer no planejador, no chamado planejamento, e aquele que trabalha com isso. Mas a burocracia ainda segura. Agora vai ou não vai? Acredito que vá sim. Do jeito que o Brasil sempre foi, aos seus trancos e barrancos mais vai, né? Então, com jeito vai. Vai sim. O problema na questão da má administração dos recursos, eu acredito que seja na forma errada de empregar esses recursos, na forma que eles têm problemas para poder estar fazendo fazendo essas obras. Isso é um problema. E tem que ter fiscalização. Pois é, tem que ter. Nós temos um problema. Tem que ter a fiscalização. Não temos tempo, não dá para ficar questionando isso, porque não tem tempo. Precisa fazer aeroporto, precisa fazer isso, não só para a Copa, para nós. Nós estamos atrasadíssimos. Mas eu acredito que vai sim, nós já chegamos a um limite e eu sou muito otimista e eu acredito na aviação brasileira. Pois é, então para encerrarmos, já que você está fazendo uma última consideração sobre o nosso tema, o caos nos aeroportos, para que a gente encerra. Olha, peço às pessoas que fiquem atentas às regras de segurança, peço às pessoas que observem a sua documentação, que vão para o aeroporto sim, vão viajar, fiquem atentos às notícias, fiquem atentos à repercussão, pelo menos no que diz respeito aos trabalhadores. E nós vamos ter sim um Natal bem tranquilo. Tá bom, obrigada. O Sala de Imprensa fica por aqui, agradecendo ao Walter de Assis Aguiar e também ao João Carlos Amaral e ao Dino Sábio. Confira na internet os horários de reprise do nosso programa. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.